Graça e paz, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início, irmãos, a mais um culto ao nosso Deus. Culto de ensino, culto de doutrina. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes, de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Pois a qual dos anjos disse alguma vez: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Sobre os anjos ele diz: de seus anjos ele faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas sobre o Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro do teu reino é cetro de equidade. Amastes a justiça e odiastes o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E também diz: tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão como roupa, e como um manto os enrolarás, e como roupa serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Mas a qual dos anjos disse alguma vez: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Amém. Vamos lá. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, a Ti nós erguemos humildemente a nossa voz, como servos que somos, como servos imperfeitos que somos, e em humildade, Senhor, nós queremos te pedir, te suplicar, te clamar, que o Senhor nos ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, ilumine a nossa alma, ilumine todo o nosso ser, para compreender a Tua palavra. Hoje, mais uma vez, por assim dizer, iniciamos a exposição de mais um livro. Digo iniciamos, Senhor, porque na quarta passada tivemos apenas uma introdução da carta aos Hebreus, e hoje nós iremos propriamente dito, por assim dizer, entrar na exposição da Escritura Sagrada na carta aos Hebreus. Portanto, Senhor, nos ilumina, nos capacita para entender a Tua palavra, e que ao entender a verdade revelada nas Escrituras, nós possamos ser edificados por ela, fortalecidos e amadurecidos na verdade da Tua palavra. Faz assim, Senhor, para a glória do Teu nome é que nós oramos, te bendizemos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Eu creio, irmãos, que na semana passada o Flávio deve ter falado para vocês sobre os destinatários dessa carta. Não é
um consenso entre os estudiosos, os destinatários. Mas a maioria deles acreditam que eles eram judeus cristãos. E a data a qual essa carta foi escrita, ou esse livro foi escrito, não dá para chamar de carta, nos revela os acontecimentos que estavam por trás da intenção do autor de Hebreus em escrever essa carta. Acreditamos que ela foi escrita antes do ano 70, e assim, naquele período de uma perseguição enorme por parte do imperador romano, que no ano 70 veio a destruir tanto a cidade de Jerusalém, né, como os muros de Jerusalém, né, foi colocado abaixo o templo e a cidade foi arrasada também. Então era um período de perseguição enorme para judeus, especialmente judeus cristãos. E por causa disso, por causa desses judeus estarem sofrendo essa perseguição, eles estavam pensando em voltar atrás na fé. Eles estavam pensando em voltar a práticas religiosas judaicas, deixando assim a fé cristã. Deixando assim, como Paulo fala em muitos lugares, o caminho da fé. Deixando assim as práticas das quais eles haviam recebido dos apóstolos. E voltando a querer sacrificar animais novamente, voltando a querer ter novamente sacerdotes, ou aqueles homens que eram mediadores entre o povo e Deus. Por isso o autor de Hebreus, ele escreve esse livro para mostrar que voltar às práticas antigas, deixando assim a fé cristã, era retroceder, era voltar às sombras, quando aquilo que estava na sombra já tinha sido revelado, era voltar ao tipo, quando o antítipo já havia sido revelado. Então o autor da carta, ou do livro dos Hebreus aqui, ele escreve esse livro mostrando a superioridade de Cristo e, por assim dizer, a superioridade da fé cristã em relação à religião judaica. Por isso nós vamos ver aqui o autor da carta aos Hebreus, e notem que eu estou sempre dizendo o autor e não estou dando nome ao autor, porque nós não sabemos quem escreveu essa carta. Alguns atribuíram a Paulo durante a história, mas a autoria da carta a Paulo é incerta. Eu diria que tem mais motivos para a gente crer que não foi Paulo do que para crer que foi Paulo. Alguns atribuíram a Priscila, outros atribuíram a Barnabé, outros atribuíram a muitos outros nomes, mas no fim a gente não sabe quem é verdadeiramente o autor de Hebreus. Então eu vou estar sempre repetindo, não somente eu, mas quando o Flávio vier aqui, ele também estará repetindo o autor de Hebreus sem dar nome ao autor. Amém? Então o autor de Hebreus, ele escreve e ele vai mostrar durante todo o livro a superioridade de Jesus. Então ele vai dizer que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior à lei de Moisés, o próprio Moisés. Ele é superior a Melquisedeque, o sumo sacerdote lá de Gênesis. Ele é superior às leis mosaicas dos sacrifícios, porque Jesus foi o último ou único sacrifício perfeito, o qual Deus aceitou. Então ele vai mostrar a superioridade de Jesus, consequentemente a superioridade da fé cristã em relação à fé judaica. Amém? Amém, irmãos?
Estão entendendo até aqui? Posso dar prosseguimento? Então, em resumo, o autor de Hebreus escreve essa carta, ou esse livro, para que aqueles judeus cristãos que haviam se convertido a Jesus e que por causa da perseguição estavam pensando em voltar atrás, para que eles fossem fortalecidos na fé em Cristo Jesus, mostrando que Jesus era superior a tudo aquilo a qual eles estavam querendo voltar. E ele começa o livro, logo no capítulo 1, no versículo 1, mostrando a superioridade de Jesus com relação à revelação. Preste atenção. Ou que a revelação em Jesus, ela é superior à revelação que havia sido dada antes aos profetas. Alguém lê o versículo 1, por favor. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Amém. Então vamos prestar atenção aqui em algumas coisas. Vamos prestar atenção aqui em como a revelação em Cristo, ela é superior à revelação feita no passado aos profetas. Em primeiro lugar, olha só, preste atenção. A revelação em Cristo, preste atenção, ela é superior à revelação antiga, em primeiro lugar, em número. Em número. Quantas vezes Deus se revela aos profetas? Olha o texto. Quantas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Mas quantas vezes ele se revelou no Filho? Só uma vez. E essa única vez que ele se revela no Filho é suficiente para todas as outras vezes que ele havia se revelado antes aos pais, nos profetas. Quando nós estamos estudando a revelação de Deus, a gente sabe que a revelação de Deus ela é progressiva. A cada momento da história, Deus foi se revelando um pouco mais. Deus não se revelou de uma vez por todas, ou de uma vez só. No Antigo Testamento a gente vai ver Deus se revelando. Ele se revela um pouco aqui, ele se revela um pouco ali, ele vai se revelando. Então a gente diz que a revelação ela é progressiva. E através da história, e Deus vai se revelando, ele vai se revelando não apenas ele como ele é, como ele vai revelando também o seu propósito e os seus planos com relação à humanidade, com relação ao homem. E a última revelação de Deus para o homem se chama Jesus de Nazaré. Então lá atrás, ele se revelou de muitas maneiras aos profetas. E o que nós chamamos de Epifania, que é a aparição de Deus no Antigo Testamento, Deus se revelando aos personagens do Antigo Testamento, aparecendo de muitas maneiras. Teofania, eu falei aqui. É isso mesmo, teofania. Deus se revelou até através de uma jumenta. Não é verdade? Vocês lembram? Jumenta de quem? Deus se revelou de muitas maneiras. De muitas. Mas a revelação em Jesus, ela é superior, porque foi só uma e de uma vez por todas. Não há mais necessidade de novas revelações. Aquilo a qual Deus havia e queria revelar, Ele revelou na sua totalidade no seu Filho. O
No versículo 3 diz que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Logo, não há necessidade de outra revelação, porque Jesus é a revelação total e plena de Deus para nós. Aos profetas foram dadas muitas maneiras, mas nesses últimos dias, e últimos dias aqui, está relacionado tanto ao nascer de Jesus, quanto à sua assunção até os dias de hoje. Esses últimos dias, Ele se revelou a nós pelo seu Filho. E essa revelação é superior à revelação no passado, porque ela foi uma vez e ela é suficiente. Amém? O segundo motivo, que é a revelação de Deus, e a gente até já falou um pouco aqui, que ela é superior, é no tempo. Ele se revelou muitas vezes, mas nesses últimos dias, Ele se revelou no Filho. Esses últimos dias, escatos, Ele se revelou no Filho. E isso é importante, irmãos. Isso é importante principalmente pela questão de que não há ou não pode haver uma nova revelação a respeito do Filho e de Deus. Não pode. Por que eu estou dizendo isso? Nos nossos dias, nos dias atuais, tem sido muito comum nós ouvirmos pessoas dizerem que receberam uma nova revelação de Deus. E ao receberem essa nova revelação de Deus, eles receberam uma coisa que nem os apóstolos haviam recebido, ou não entenderam. E eu estou falando aqui, sendo mais aberto aqui, mais claro, eu estou falando sobre a visão celular. O inventor da visão celular, não estou falando do trabalho em célula ou em grupo, ou chame do que quiser, não estou falando desse tipo de trabalho, eu estou falando da visão celular. O inventor da visão celular, ele disse que recebeu de Deus uma revelação que os apóstolos não haviam entendido como Deus queria que a igreja fosse formada. Mas ele agora, 2000 anos depois, recebeu essa revelação de Deus, sobre Deus, de como Deus queria que a igreja se organizasse. E aí surgiu essa loucura da visão celular, onde o líder, ele mais parece um Deus do que qualquer outra coisa. Não preciso nem falar, que eu creio que vocês já sabem do que eu estou falando. Que o cara, até para namorar, ele tem que perguntar para o líder se ele pode ou não pode namorar com aquela menina. Até para escolher uma profissão ou o que estudar, ele tem que perguntar se ele pode ou não pode. Isso não faz sentido nenhum na vida do cristão. Nós somos chamados para ser livres, não prisioneiros, muito menos prisioneiros de uma outra pessoa pecadora como nós. Então essas novas revelações, elas não podem existir, porque a revelação em Jesus, nesses últimos tempos, ela foi suficiente para nós. O que Deus quis revelar e o que Ele planejou para o ser humano, Ele revelou na sua plenitude em Jesus. Não podemos aceitar essas novas revelações que distorcem aquilo que já nos foi revelado. Amém? Amém. Por isso,
a revelação em Jesus é superior à revelação dos pais, aos pais pelos profetas. Em terceiro lugar, a revelação de Jesus, ou em Jesus, ela é superior em pessoa. Olha só, ela é revelação, ela é superior porque ela é revelada, ou melhor, ela é superior em pessoa. Por quê? Porque no passado, Deus se revelava através de quem? De quem? Dos profetas, mas nesses últimos dias Ele se revelou pelo Filho. O Filho é superior a qualquer um dos profetas. Então a revelação em Jesus é superior em pessoa, porque ela foi revelada pelo Filho, pelo próprio Filho de Deus, e não por um dos profetas. Por isso ela é superior. O próprio Filho, aquele que era desde a eternidade, desceu, encarnou e revelou o seu Pai a nós. Não foi um profeta, um outro ser humano como nós, mas o próprio Filho de Deus que desceu e se revelou e revelou o Pai à humanidade. Por isso a revelação em Jesus, ela é superior, porque ela foi revelada pelo próprio Filho. Amém? A revelação, como eu disse, a revelação nos profetas, ela foi uma revelação imperfeita, ela era uma revelação progressiva. Então ela não tinha a sua plenitude. Por isso ela era imperfeita. Mas a revelação do Filho, ela é plena. Plena, não no sentido de que Jesus nos revelou tudo a respeito de Deus, mas plena no sentido de que Ele revelou tudo o que nós precisamos saber sobre Deus. Plena nesse sentido. Por isso, ela é superior em pessoa, porque só o Filho poderia nos revelar a esse respeito, a respeito do Pai. Deixa eu tentar fazer uma analogia imperfeita, mas para a gente tentar entender melhor. Quem mais nos conhece? Não estou falando a respeito de Deus. Claro que Deus nos conhece na sua totalidade. Mas aqui, nessa terra, quem mais nos conhece? Quem é a pessoa que mais nos conhece? Hã? Quem é? Hã? A pessoa que mais nos conhece é aquela que mais convive com a gente, seja ela quem for. Eu lembro que uma vez, um chefe meu, ele me disse uma coisa que eu achei interessante. Ele falou alguma coisa de um hábito meu, eu não lembro o que era, eu não lembro, sinceramente eu não lembro o que era. E ele falou sobre um hábito que eu tinha. E eu disse assim, como é que tu sabe? Se nem a minha noiva sabe disso, ele disse, eu convivo mais contigo do que ela. E realmente é mesmo. Porque eu passava mais tempo no trabalho do que eu passava com ela. Então a pessoa que mais nos conhece é a pessoa que mais convive conosco. Não é verdade? Olha só o que eu estou querendo dizer. Quem conhece mais o Pai? O Filho que estava com ele ou os profetas? O Filho. Por isso a revelação do Filho com relação ao Pai, ela era melhor, ela era plena. Ela não tinha imperfeições como tinha com relação aos profetas, porque ele convive com o Pai. Antes de vir para cá, ele já convivia com o Pai. Por isso a revelação do Filho com relação ao Pai, ela é superior à revelação feita pelos profetas. Deu para entender? A revelação de Jesus, ela é superior. E para finalizar aqui essa parte aqui da revelação, a revelação
de Jesus, ela é superior em obra. Em obra. Olha aí. Versículo 3 e 4. Alguém lê, por favor. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Versículo 5, pois o qual... É o 3 e o 4. Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Qual foi a obra realizada pelos profetas? Qual foi? Qual foi a obra realizada pelos profetas? A pregação, a anunciação da vontade de Deus. Qual foi a obra realizada por Jesus? A realização das profecias dos profetas. Em outras palavras, a redenção. Olha o final do versículo 3. Tendo feito a purificação, ou em outras traduções, tendo ele mesmo feito a purificação dos pecados. Enquanto os profetas apenas anunciavam essa redenção, Jesus, ele mesmo fez essa redenção através do seu sacrifício. Então a revelação em Jesus, ela é superior em obras. Enquanto os profetas apenas anunciaram, Jesus, ele mesmo executou. Amém? Então, notem até aqui, se você fosse um judeu que havia sido convertido e estivesse pensando em voltar atrás ao judaísmo, como você se sentiria ouvindo tudo isso? Eu vou ficar com aquilo que foi revelado aos pais pelos profetas, ou eu vou ficar com aquilo que foi revelado por Jesus, que é o Filho? Eu vou ficar com a obra realizada pelos profetas, vou voltar para ela, ou eu vou ficar com a obra realizada por Jesus, que é o Filho? Quem é maior? Os profetas, ou o que foi revelado pelos profetas, ou o Filho e a sua revelação exata do ser de Deus? Era isso que o autor de Hebreus estava tentando mostrar aos seus leitores. Vocês querem voltar atrás com aquilo que é inferior, enquanto aquilo que já foi passado para vocês é infinitamente superior àquilo que os pais receberam pelos profetas. Jesus é superior a tudo isso. Jesus é a revelação maior de Deus. E ele começa agora, porque no versículo 1, eu esqueci de dizer isso, irmão, me perdoe. Mas do versículo 1 ao 4, ele fala que Jesus é maior em revelação, ou que a revelação de Deus em Jesus é superior. Mas agora, a partir do versículo 5 até o versículo 14, ele vai falar que Jesus é superior aos anjos. E por que ele começa a falar aqui da superioridade de Jesus aos anjos? Porque os judeus, ele tinha uma coisa muito ligada com anjos. No Antigo Testamento, toda teofania, ou quase toda teofania, ou a maioria delas, eram feitas através de anjos. Então o judeu, ele tinha uma ligação especial com o anjo. Lembra quando Maria, ela ficou grávida de Jesus?
Quem anunciou para ela? Um anjo. Quando Isabel ficou grávida de João Batista, quem anunciou? Quem disse para José que ele podia casar com Maria, que ela estava grávida do Espírito Santo? Um anjo. Por quem Jacó lutou lá e colocou o nome daquele lugar de Betel? Peniel. Um anjo. Quem trouxe a resposta de Deus à oração de Daniel? Um anjo. Quem lutou pelo corpo de Moisés, como está escrito lá em Judas? Um anjo, Miguel. Então, o judeu e o anjo, e os anjos, eles tinham uma ligação especial, por assim dizer. Capítulo 2, verso 2 de Hebreus fala isso mais claramente. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Só que Jesus é superior aos anjos. Vocês têm uma ligação especial de Deus com anjos, mas Jesus não é um anjo. Jesus é o Filho de Deus. E se vocês prezam tanto pelos anjos, quanto mais vocês não deveriam prezar pelo Filho. Aí ele começa, versículo 5. E detalhe, eu vou estar dando as passagens aqui, mas é como se o autor de Hebreus estivesse dizendo: olha, Jesus é superior aos anjos, e eu vou provar isso na Bíblia de vocês. Porque tudo que ele vai dizer aqui, do versículo 5 até o versículo 13, são citações do Antigo Testamento. Vamos lá, olha só, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse alguma vez, aí ele está citando o Salmo 2, versículo 7, tu és meu filho, hoje te gerei. O que ele está dizendo aqui? Que Jesus foi criado por Deus? Não! Ele está dizendo aqui que Jesus, ele tem a mesma essência do Pai. A mesma essência do Pai. Deixa eu explicar isso. Ninguém aqui tem filho adotado não, né? Não, né? Mas você sabe que se você adota uma criança, ela vai ser o seu filho. Você vai criar essa criança. Mas ela não foi gerada de você, foi? Então ela não tem o seu sangue, por assim dizer. Não tem o seu sangue. Ela tem sangue, como você, mas não tem o seu sangue. Então, os anjos, eles foram criados por Deus, mas eles não têm a mesma essência que Deus tem. Mas o Filho sim. O Filho é da mesma essência que o Pai. É isso que ele está querendo dizer. A qual dos anjos ele disse isso? Tu és o meu filho, hoje te gerei. A qual dos anjos ele disse isso? Tu tens a mesma essência que eu. A nenhum. Apenas ao Filho foi que ele disse isso. Por isso o Filho é superior aos anjos. Ainda no versículo 5, ele cita uma outra passagem. Ele diz: e outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Salmo 7, versículo 14. Eu lhe serei pai e ele me será filho. Ele nunca disse isso a nenhum dos anjos, mas ele disse ao Filho. É como se ele estivesse mostrando a eles: olha, está vendo o que ele falou do Filho? Mas ele não falou isso dos anjos.
logo ele é superior aos anjos. Versículo 6. Ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz, Deuteronômio 32, 43, e todos os anjos de Deus o adorem. Ele disse isso para algum anjo? Todos os anjos de Deus adorem o arcanjo Miguel. Todos os anjos de Deus adorem Gabriel. Não. Mas ele disse isso, meu filho. E todos os anjos de Deus o adorem. Deuteronômio capítulo 32, versículo 43. E ele continua usando o Antigo Testamento. E sobre os anjos ele fala: de seus anjos ele faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Salmo 104, versículo 4. Ele está provando para aqueles leitores, dentro do Antigo Testamento, que Jesus é superior aos anjos. Como eu falei, é como se ele estivesse dizendo: eu vou usar a Bíblia de vocês, ou o Antigo Testamento, para provar que Jesus é superior aos anjos. Versículos 8 e 9. Mais uma vez citando Salmo 45, versículos 6 e 7. Ele diz: mas sobre o Filho diz: o teu Deus, ó Deus, subsiste pelos séculos do século, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amastes a justiça, odiaste o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo e de alegria mais do que a teus companheiros. Vocês estão percebendo aqui que é como se Deus estivesse falando com Ele mesmo ou com outro Deus? Olha só. Mas o teu trono, ó Deus, subsiste pelo século do século. Amaste, versículo 9, amaste a justiça, odiaste o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, está vendo o que ele está dizendo aí? Por isso, Deus, o teu Deus, como se ele estivesse dizendo que existe um Deus de Deus. Por quê? Porque ele está falando a respeito do Filho. Por isso, Deus, Filho, o teu Deus, o Pai, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. É isso que ele está dizendo. Jesus é superior aos anjos porque ele é o próprio Deus. Por isso ele é superior aos anjos. Versículo 10, 11 e 12. Mais uma vez, ele cita o Salmo 102, versículos do 25 ao 27. Também diz: tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, os céus são obra de tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces. E todos eles envelhecerão como roupa, e como um manto os enrolarás. Com a roupa serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Ele é superior aos anjos, porque ele é eterno. Os anjos passarão até, mas ele é eterno. E ele finaliza as citações do Antigo Testamento com o Salmo 110, versículo 1, versículo 13. Mas a qual dos anjos disse alguma vez: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés? A nenhum dos anjos ele disse isso, mas ele disse ao seu Filho, Jesus, o Cristo de Nazaré. E é por isso que Jesus é superior aos anjos. E ele finaliza, no versículo 14, dizendo que os anjos, todos eles não são espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos estão a serviço dos cristãos.
mas não ao bel prazer dos cristãos, mas sim conforme a vontade de Deus. E eu estou dizendo isso porque a gente tem, entre aspas, né, um televangelista não quer contar na mente, mas um pastor que diz: manda um anjo para cá, outro para lá, outro para lá, e sai mandando anjo para tudo quanto é lugar. Não é assim que funciona. Os anjos são ministros de Deus a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, mas de acordo com a vontade de Deus. Quando Deus quer, o anjo é enviado para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Não é quando nós queremos, mas sim quando Deus quer. Então, os anjos são espíritos ministradores, mas o Filho não. O Filho é o próprio Deus. E é por isso que ele é superior aos anjos. Amém? Amém? E aí? O que vocês querem? Se fosse eu aqui agora escrevendo essa carta aos hebreus, o que vocês querem? Continuar servindo a anjos, tendo essa relação especial com anjos? Ou ter uma relação especial com o Filho? Realmente é isso que vocês querem? Voltar atrás? Nas práticas judaicas? Enquanto vocês têm a revelação final no Filho, enquanto vocês têm um Filho que é superior aos anjos, vocês querem voltar atrás? Não façam isso, porque o Filho é superior a todas essas coisas. Amém? Amém. Nós vamos dar continuidade na semana que vem, a partir do capítulo 2. E o autor de Hebreus vai continuar dizendo isso. Jesus é superior à religião do Antigo Testamento. Vamos ficar de pé.